Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Que a paz do Senhor Jesus habite ricamente em cada um de nós. Estamos felizes, iniciando mais um trimestre, iniciando mais um ano, iniciando mais uma lição. Jesus, o Filho de Deus. Nós vamos estudar os sinais e os ensinos de Cristo no Evangelho de João. Então, esta lição é uma lição que vai se debruçar sobre um caráter cristológico e dentro da escritura do Evangelho de João. Então, com certeza vai ser uma lição riquíssima, uma lição muito boa para convidarmos pessoas não evangélicas, pessoas que não professam nossa fé, os jovens, né? Vamos lá na EBD, rapaz, domingo de manhã, tem um tema legal, Cristo. Olha, é uma lição puramente evangelística e com certeza vai ser um instrumento de Deus para que muitas vidas sejam alcançadas. Lembrando aos caros professores que nós recebemos aí um novo currículo produzido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é quem edita as lições que nós usamos na escola dominical. E eu creio que você, professor, já teve o primeiro contato e observou as novidades no layout da lição e também esses subsídios que agora vêm ao longo da aula, bem como uma orientação pedagógica para facilitar ainda mais a exposição do conteúdo. É importante chamar a atenção que nós não vamos expor todo o conteúdo do Evangelho de João, que é um dos evangelhos mais densos, não é? Mas, evidentemente, o comentarista escolheu aqui esses que eles chamam de sinais. Os sinais que representam, com certeza, a divindade do Senhor Jesus, os seus atributos como Deus e apontando para a sua obra salvífica na cruz do Calvário. Então, é importante que a gente se debruce e se aprofunde naquilo que a lição está nos dando, para que a gente não divague em outras porções do Evangelho e, de repente, não cumpra aquilo que foi orientado ao professor. E a primeira lição, queridos irmãos, ela vai nos apresentar exatamente o Evangelho de João. Então, esta é uma lição introdutória, é uma lição que não podemos ficar perdendo muito o foco, porque, evidentemente, desta lição vai surtir o efeito de chamar a atenção, de atrair o aluno para os demais domingos. Então, é uma lição que deve ser muito bem apresentada, deve ser bem dinâmica, envolver ativamente a participação dos alunos para que eles fiquem com vontade de retornar nas próximas semanas. Aqui, nós iniciamos pedindo que o professor apresente já este evangelho, que não é um dos evangelhos sinóticos, como Mateus, Marcos e Lucas, que possuem porções muito parecidas e congruentes, de maneira que eles são considerados os evangelhos sinópticos, esses três primeiros, porque eles transitam em porções idênticas de relatos, mudando só a ótica do autor. Já o evangelho de João, João caminha por um outro caminho, registrando porções dos discursos do Senhor Jesus que os outros evangelistas não registraram. Então, o Evangelho de João tem esta singularidade porque nos apresenta Jesus, descreve a pessoa de Jesus e os seus atos de uma maneira um pouco mais diferenciada do que os outros três evangelistas. Algo que, evidentemente, o Espírito Santo concedeu especificamente ao apóstolo João, que é considerado o apóstolo do amor. Então, você vai observar que o primeiro ponto da lição vai se dedicar à biografia do apóstolo João. E aí é importantíssimo já para nós mostrarmos ao aluno, né, já desmistificar a ideia de que este João era João Batista, que às vezes muitas pessoas no início da fé se confundem. Então, apresentar a biografia do autor do livro, que também é autor das epístolas e também do livro do Apocalipse. Uma famosa obra chamada Quem é Quem na Bíblia Sagrada é um recurso muito útil para você utilizar, pois é uma biografia um pouco mais aprofundada, que traz informações históricas e também referências bíblicas que você pode utilizar para apresentar a biografia do autor ou do personagem bíblico, neste caso o apóstolo João, e aí eu deixo essa indicação também didática para você, querido professor. A ideia de chamá-lo de apóstolo do amor é a linguagem muito própria que João utiliza, que nós vamos encontrar bem especificamente lá nas epístolas, quando ele chama as pessoas da igreja, né, os irmãos da fé, de filhinhos, de amados,
E aí nós vemos que é uma linguagem bem própria de João. Muito embora ele seja o apóstolo do amor e tenha este jeito mais manso de falar, quando precisava ser duro, quando precisava se posicionar, nós sabemos que ele não deixava de fazê-lo na unção do Espírito, na graça do Espírito. Então, sabemos que o fato de ser apóstolo do amor, muito diferente do que se pinta hoje, não, se você me ama, você me aceita. Se você me ama, você deixa eu fazer o que eu quero. João não era esse tipo de apóstolo do amor. João era seguro, era firme quando tinha que defender a fé. Um exemplo disso, do autor, falando ainda, quando nós vemos na primeira epístola, esse João que vai mais uma vez iniciar a primeira epístola falando do verbo da vida, como ele inicia o evangelho, aí é uma prova para você mostrar que se trata do mesmo autor, ele falando de Cristo lá no princípio, como verbo de Deus. E aí, queridos irmãos, nós vamos observar, como eu vos disse, esse João falando palavras doces, chamando a atenção dos seus ouvintes. No capítulo 2, verso 7, ele utiliza a palavra amados. No versículo 12, ele utiliza a palavra filhinhos, mas também volta a utilizar essa palavra no versículo 14, no versículo 18, e por aí vai seguindo. Mas nós observamos que quando ele quer ser duro, ele também é. Não duro no sentido de arrogante, de ignorante, de pretensioso, mas de ser firme na doutrina. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 4, ele já diz que todo aquele que pratica pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele, Cristo, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Então veja, um assunto polêmico, um assunto que muitas pessoas às vezes não querem se posicionar. João se posiciona com os pingos nos i, diferenciando preto de branco, sim de não, doce de amargo. Me permita utilizar essas expressões, mostrando que quem é santo, e quem vive pecando, vive pecando. Então, o apóstolo do amor tinha essas características. É um dos 3 apóstolos mais íntimos, mais próximos de Jesus ao longo do seu ministério terreno. Tão próximo que a sua mãe pediu para Jesus, ao chegar aos céus, deixar separado ao lado da cadeira dele 2 cadeiras, uma para João e outra para seu irmão Tiago, que eram considerados os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu. Então, é um pedido muito engraçado que fica registrado nos evangelhos, lá no evangelho de Mateus, e Jesus mostrando que, evidentemente, não ia se deixar engabelar por aquele pedido de uma mãe, mas mostrando a ela que o cálice que Jesus ia beber para sentar no trono, talvez os seus filhos não iriam suportar. É assim que Jesus pergunta a ela, a sua resposta. Os seus filhos poderão beber o cálice que eu beberei? Então, mas isso aí deixa a cena e nos mostra que, na verdade, ela chegou até a pedir isso de tanto ver a proximidade que Jesus tinha com os seus filhos. Então, João era um desses. João viu muitas coisas, esteve sempre ao lado de Jesus. Encerra o capítulo dizendo que pouquíssimo do que Jesus fez foi escrito, que se fosse ser registrado tudo que Jesus fez e falou, os livros todos não dariam conta. Então ele vai dar esse testemunho porque ele viu, ouviu, evidentemente, muita coisa que não tinha como registrar por causa, evidentemente, da limitação humana. Quando falarmos de Evangelho de João, então, eu convido também o professor a apresentar o esboço do livro já no início da aula e início do trimestre. Esse esboço do livro pode ficar até, de repente, como um banner, você pode deixar como uma grande cartolina já feito, afixado na sala, se você possui uma sala de aula específica. Se você utiliza outra parte do templo que é utilizada em outros momentos, você pode utilizar um material que você leve todo domingo e possa desmontar com facilidade para ir acompanhando o desenrolar do livro ao longo do trimestre. Eu trago aí, por exemplo, um esboço retirado da Bíblia de Estudo, Nova Almeida Atualizada, que apresenta 4 porções, então, e eu achei muito parecido com o que o comentarista da lição vai utilizar. Nós temos aí o primeiro ponto, que é o prólogo, apresentando Jesus como verbo encarnado, e temos o segundo ponto, que são os sinais do Messias. Então, esse esboço, toda a Bíblia de Estudo tem um esboço, e você pode utilizar vários deles aí para iniciar esse trimestre apresentando o Evangelho de João. Mas esse aqui se coaduna com o tema da lição. O comentarista vê os sinais
de Jesus como um filho de Deus ao longo do Evangelho de João. Então, por isso que apresento esse esboço. E esses sinais, eles vêm subdivididos em 5 subpontos. O testemunho de João Batista e a primeira semana do ministério de Jesus. Esse ministério de Jesus desenvolvido em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos gentios. Depois a crescente oposição judaica. A última Páscoa com o último sinal e as suas consequências. E aí depois a aproximação dos gentios e a rejeição dos judeus ao Messias. Depois nós temos o terceiro ponto do livro, que apresenta o discurso de despedida e a narrativa da paixão. E, por fim, o epílogo, encerrando o livro, Jesus dando as atribuições de Pedro e do discípulo a quem ele amava. E esse discípulo a quem amava é João, que de maneira muito humilde, quando falava de si mesmo, não dizia eu, mas falava como uma terceira pessoa. Mais uma marca muito própria, muito bonita da personalidade do apóstolo João, que é o autor deste evangelho. Uma coisa interessante é que do capítulo 1 ao 12 nós vamos ver o ministério do Senhor Jesus, e do capítulo 13 para frente nós vamos observar agora porções mais de discurso, de falas do Senhor Jesus. Então, as suas ações estão mais presentes na primeira parte do livro, e as suas falas, suas orações e o relato da sua paixão e morte estão na segunda parte do livro, pois ele traz, como eu disse, porções que os outros evangelistas não apresentaram. Então, queridos irmãos, você fazendo isso, você vai agora também ter já facilidade para entrar no segundo ponto, que vai falar um pouco sobre a riqueza doutrinária do Evangelho. João vai desenvolver muito bem a cristologia, que é a doutrina de Jesus Cristo. A doutrina da Trindade aparece muito bem também no livro de João, no Evangelho, principalmente em alguns textos, como por exemplo em João 17. Em João 17 nós vamos observar Jesus falando, orando e falando com Deus Pai, como quem fala como um membro direto da Trindade, né? Jesus, muitas vezes odiado, justamente por essas declarações, falando com o Pai com uma intimidade muito grande, e as pessoas não aceitavam que ele era Deus. E em João 17, Jesus olha para o céu e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Uma via recursiva, olha, glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. E Jesus vai além e diz: olha, eu cumpri, Pai, o que tu me deste para fazer, né? No versículo 4. Te glorifiquei na terra. Agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com aquela glória que eu tinha junto a ti antes que houvesse o mundo. Coisa tremenda, não é? Então aqui nós vamos ver Jesus sendo apresentado como Deus. Jesus sendo apresentado como segunda pessoa da Trindade. No capítulo 14, a relação que Jesus apresenta dele com o Espírito Santo, dizendo: olha, eu vou, mas envio outro Consolador. E o outro que Jesus usa aqui não é outro, a palavra hétero, de diferente, mas é outro halos, de alguém que é igual, que está ao lado. Então, mostrando também que o Espírito Santo também faz parte da Trindade, é a terceira pessoa dela. Então, há aqui uma riqueza doutrinária, a revelação nas Escrituras muito grande no Evangelho de João, que traz embasamento, né, bíblico para a fundamentação dessas doutrinas. Também vai apresentar Jesus como Criador, como Logos, como a palavra geradora, que Paulo confirma escrevendo aos Colossenses, dizendo que Jesus é o primogênito da criação e sem ele nada do que foi feito se faria. E João vai descrever isso de uma maneira, irmãos, linda e tremenda no capítulo 1, mostrando Jesus como Verbo, que o Verbo, no princípio, ele era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. E que tudo vai ser feito, né? A criação vai se desenvolver, o processo criador de Deus através da palavra. E esta palavra é ninguém mais, ninguém menos do que o Logos encarnado, é o próprio Jesus. Nós também vamos ver Jesus citando porções do Antigo Testamento, explicando verdades do Antigo Testamento aqui no Evangelho de João, como, por exemplo, a relação que o povo judeu tinha com Abraão, né, colocando Abraão acima como pai da fé. De fato, Abraão tinha essa posição privilegiada, mas nós sabemos que o judeu colocava a sua religião, a sua fé muito mais embasada em Abraão do que em Deus, através de Cristo. E Jesus vem quebra essa mentalidade quando traz uma das suas declarações mais fortes, dizendo: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. E isso enfureceu ainda mais o nacionalismo judaico, aqueles que não aceitavam a divindade e a soberania do Senhor.
Então, são porções importantes para você, professor, apresentar ao longo da aula. E, por fim, o terceiro ponto que fala sobre os sinais, os sermões e as declarações de Jesus. E aí, você, professor, já pode apresentar de maneira ainda panorâmica e superficial alguns milagres e algumas famosas declarações de Jesus, principalmente aquelas que só aparecem nesse livro da Bíblia. Né? Lembrando que nós teremos lições para aprofundar alguns desses milagres, como, por exemplo, o primeiro deles que inicia o ministério de Jesus e é aquele primeiro sinal onde a glória de Deus vai ser revelada no ministério do Senhor Jesus, que é quando ele transforma a água em vinho lá no casamento em Caná. Alguns diagramas são muito úteis se você tivê-los em enciclopédias, em livros de estudo, para apresentar aos alunos alguns conteúdos do Evangelho de João, e eu trago alguns deles aqui que você já pode, de maneira introdutória, apresentar na sua aula. Primeiro, o que aparece nos 2 primeiros capítulos do livro de João, representando a primeira semana do ministério de Jesus, isso retirado também da Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada. E aí nós temos os 7 primeiros dias da primeira semana do ministério do Senhor Jesus, e aparece aí no gráfico para você acompanhar na tela, o testemunho de João Batista a respeito de Jesus, o encontro, né, de João com Jesus, e depois quando João Batista indica Jesus aos seus discípulos, quando André apresenta seu irmão Pedro a Jesus, o recrutamento de Filipe e de Natanael e o casamento em Caná, quando Jesus opera o seu primeiro sinal, que é tema da lição de número 3. Também nós temos aí algumas declarações mostrando que Jesus é Deus, exemplos específicos em que o grego, a palavra theos, é utilizada para se referir a Jesus. Nós sabemos que o judeu não aceitava que ninguém tomasse o nome de Deus em vão, ninguém poderia querer se colocar no lugar de Deus, e por isso eles não aceitavam Jesus abrir a boca e se denominar Deus utilizando a própria palavra que era utilizada, né? Outra palavra que se utiliza para Deus é Kyrios, quando se quer referir a ele como Senhor, e nós vamos ver que nas Escrituras os homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, quando vão se referir a Jesus, utilizam a palavra Kyrios também. Então, são confirmações da divindade de Jesus que comprovam de que ele também é Deus. E aí nós temos no Evangelho de João 3 ocorrências do uso da palavra theos, da palavra Deus, para Jesus. Em João 1 em 1 em 18 e em 20 e 28, que você também pode colocar aí na sua classe. E nós também podemos resumir já de maneira introdutória com outro gráfico os 7 grandes sinais que apontam Jesus como Messias e que são tema desta lição. A transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico de Betesda, né, do enfermo, a alimentação da multidão através da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus andando sobre o mar. Nós temos também Jesus curando o cego de nascença lá, o cego que foi curado com um lodo feito na terra, e a ressurreição de Lázaro. Então, aí tem já um gráfico, uma tabela que aponta de maneira introdutória tudo que nós estudaremos ao longo desse trimestre, já com as referências bíblicas, para que você, professor, crie um gancho aí, um link, atraindo a atenção do aluno e fazendo com que ele venha para as aulas. Outra coisa interessante que você também pode apresentar já de maneira introdutória, né? E aí já indico a Bíblia Nova Almeida atualizada, pois observem que estou apresentando esses materiais dela, embora que você também possa encontrar em outros. Eu creio que o comentarista da lição se baseou muita coisa aqui nesta Bíblia, consultando-a, e deve haver as referências para poder fazer esta lição que traz algo riquíssimo para nós. Também as famosas declarações "Eu sou" do Senhor Jesus. Nós temos aqui, no terceiro ponto da lição, os sermões e as declarações. E aí as declarações divinas, elas vêm no último subtópico da lição. E aí você também pode preparar essa tabela e deixar como exercício, já que é a finalização da aula, onde você apresenta a declaração e pede que o aluno encontre no Evangelho a referência bíblica,
Ou você dá a referência bíblica e pede que o aluno dê a famosa declaração, o título que se dará a ela. Estamos reproduzindo aí na tela também e você pode reproduzir na sua classe. Por exemplo, eu sou o pão da vida, que aparece no capítulo 6. Eu sou a porta das ovelhas, no capítulo 10. Eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 11. E aí você pode, por exemplo, colocar aí o capítulo 10 e pedir para o aluno pesquisar qual é a declaração. E ele coloca, eu sou a porta das ovelhas. E aí você também vai trazer de maneira resumida qual é o significado e a aplicação de cada uma dessas declarações. Que Deus abençoe e que de maneira sintética fique aí o resumo de que o Evangelho de João é essencialmente cristológico e singular em relação aos demais evangelhos. E essa cristologia vai ser com certeza muito bem desenvolvida ao longo desse trimestre para a glória de Deus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.